postos no pré-sal, atendendo uma determinação da ANP, buscando, ao longo desse processo, garantir a retenção de tecnologia. É uma tecnologia que hoje nós não temos no país, desenvolver a indústria naval e com potencial. Então ficou claro que a FUSET Brasil foi criada com a finalidade, né, como foi dito aqui na explanação, diferente do que foi dito aqui, com a finalidade, que é a finalidade de atender a necessidade da construção das sondas, que no primeiro momento foi dito pelo depoente, que eram 40, 12 foram construídas, porque está um pouquinho antes, foram construídas 12 no exterior e 28 mais uma pela FUSET Brasil, que foi criada com esta finalidade. Então é aquilo que eu disse, ela foi criada com uma finalidade, não é? E a finalidade, ela foi a finalidade daquilo que a Petrobras tinha como necessidade. Então, a FUSET Brasil, quando foi concebida, ela foi concebida já sabendo que iria cumprir essa finalidade, essa necessidade da Petrobras da construção, não é, dessas sondas. Então é uma prova clara e cabal, para que não reste dúvida, não é, daquilo que foi dito aqui pelo depoente, de que a FUSET Brasil tinha essa finalidade, e essa é uma prova clara que a Petrobras, não é, quando fez o entendimento com os parceiros, com acionistas da FUSET Brasil para a construção, para a FUSET Brasil ser concebida, já sabia que ela iria, obviamente, participar da construção, iria construir as sondas, como foi dito aqui pelo depoente. Então, para poder deixar claro, deixar registrado, né, de que aquilo que já temos como certeza, não é, dos processos, não é, licitatórios, entre aspas, da Petrobras, de forma, não é, de forma para burlar a lei, foi claro através daquilo que foi dito aqui pelo depoente, e diferente daquilo que ele depois quis afirmar e modificar do que ele disse na explanação dele inicial. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de dar a palavra ao deputado. O senhor me permite? Pois não. Sua Excelência, eu gostaria de, primeiro, pedir desculpas se por acaso houve um mau entendimento no que eu disse. Na realidade, em momento algum, defendi que ela não foi criada para poder ficar em condições de atender essa demanda. A minha observação se ela foi criada com essa condição de atender essa demanda, eu crio para participar dessa finalidade. Então, ela foi criada com essa finalidade, sabendo que ela ia ter o direito de construir os navios-sondas da Petrobras. Então, tá. Positivo, Excelência. A questão, para mim, apenas da diferença é que ela não ganhou esses contratos. Ela participou de um processo licitatório e não herdou esses contratos. Minha ênfase foi nesse aspecto. Se eu não fui muito claro, por favor, me desculpe. Agradeço a Vossa Senhoria. Antes de dar a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá, eu gostaria de poder informar aqui aos senhores parlamentares, imprensa aqui presente, o cronograma das oitivas a serem realizadas em Curitiba, nos próximos dias 11 e 12. Nós obedecemos o seguinte critério: a numeração dos requerimentos que foram apresentados à CPI e aprovados pelos senhores e senhoras parlamentares. O primeiro requerimento, primeiro a ser ouvido lá, a primeira oitiva será do senhor Alberto Youssef, a segunda oitiva do senhor Mário Frederico Mendonça Góes, a terceira oitiva do senhor Nestor Severo, a quarta oitiva do senhor Fernando Antônio Falcão Soares, a quinta oitiva do senhor Guilherme Esteves de Jesus, a sexta oitiva do senhor Adir Assad e a sétima oitiva da senhora Yara Galdino. Essas são as 7 oitivas a serem realizadas na segunda-feira. Na terça-feira, faremos 6 oitivas. A primeira será Nelma Kodama, a segunda do senhor René Luiz Pereira, a terceira do senhor João Luiz Correia Argolo dos Santos, a quarta do senhor André Luiz Vargas Hilário, a quinta do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto e a sexta do senhor Carlos Abib Chater. Esses foram os requerimentos aprovados. Nós dividimos, como são 13 pessoas que estão em Curitiba, 7 no primeiro dia, 6 no segundo dia, lembrando que o esforço será concentrado, com pausas ali que sejam extremamente necessárias para fazer um lanche ou alguma
coisa que não possa ser evitada. Mas nós iremos entrar pela manhã e aí percorrermos tarde e noite para que a gente possa cumprir esse cronograma e, se necessário for, voltarmos a Curitiba um outro dia, não tem nenhum problema, esticarmos até a quarta para que a gente cumpra aquilo que a CPI tem que fazer. Então, esse era o comunicado que eu gostaria de deixar claro aqui. Deputado Arnaldo Faria de Sá, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Presidente, está previsto, então, se houver necessidade de extensão por mais um dia, que a gente fique na quarta-feira, né? Qual local, presidente? O local que serão realizadas as audiências? Auditório do Distrito Federal. O delegado não está incluído aqui e nós aprovamos, presidente. Delegado que o Pancera sugeriu. Mas ele não aprovou para... Eu coloquei aqui todos aqueles que estavam presos. Esses são os que estão presos, Sim. que vão ao auditório da Polícia Federal. Como o delegado que foi aprovado não consta aqui nos registros que ele está preso, ele está... Não, ele é funcionário da Ele está em liberdade, é funcionário. Nós iremos ver a maneira de ouvi-lo. Isso aqui é para que a gente possa organizar toda a logística com a Justiça Federal, Polícia Federal, transporte. Eu precisava passar isso aqui para a Justiça e informar os senhores de forma transparente como vocês. O delegado iremos tratar. Só uma tratar, sugestão à assessoria competente da comissão aí, comprar algumas caixinhas de barrinha de cereal, porque pelo jeito que está aqui, começa às 9 da manhã e termina na madrugada do dia. A questão da presença aqui na casa, como vai ficar? Nós já requisitaremos ao senhor presidente que todos aqueles deputados que estejam em Curitiba tenham suas faltas justificadas e aceitadas pela presidência sem necessariamente descontar o nosso salário. Presidente, não será falta, a ida... Não será falta. Presidente, não será falta. Para colaborar. A ida de uma Missão CPI, oficial. presidente, a uma diligência desse porte é considerado missão oficial, presidente. Missão oficial. É evidente que no regimento da Câmara a missão oficial abona a falta. Deputado Arnaldo Faria de Sá, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor subrelator, eu gostaria de perguntar ao senhor Luiz Eduardo o seguinte. O senhor já disse que a Sete Brasil não cometeu nenhuma irregularidade, mas está no olho do furacão. O senhor sabe se os sócios da Sete Brasil aportaram capital próprio na empresa? Os sócios da Sete Brasil colocaram capital próprio na empresa? Excelência, todos eles colocaram recurso, faz parte daqueles 8,3 bilhões de reais aportados. Eu tenho informação que queria que o senhor pudesse avaliar de que os sócios aportaram cerca de 4 bilhões de dólares. Portanto, é um pouco mais do que aquilo que o senhor está falando. Qual é a correta informação? Essa que o senhor está dando ou uma que eu tenho de que eles aportaram cerca de 4 bilhões de dólares? Eles aportaram, como investidores na Sete Brasil, 8,3 bilhões de reais. Então, na época, o dólar era um valor diferenciado, está mais ou menos equivalente. Pode ser, Excelência. Não havia no plano de negócios da Sete Brasil um comprometimento com financiamento de longo prazo por parte dos financiadores? Excelência, havia sim, e foi isso que levou os acionistas a se encorajarem a colocar esses 8,3 bilhões. É claro que esse compromisso, algumas condições precedentes precisavam ser atendidas. E por que não aconteceu esse investimento que queira complementar? Bom, eu cheguei a abordar, Excelência, que para conseguir conciliar todos os interesses nesses 33 contratos por cada SPE, só lembrando, cada sonda é uma SPE, cada SPE são 33 contratos, em 7 legislações diferentes, com mais de 50 interlocutores. Então, para costurar todas essas variáveis e colocar de pé o maior financiamento da história do BNDES, nós levamos mais tempo do que foi planejado originalmente quando foi montada a estrutura financeira da sede. E ao longo desse processo, quando nós estávamos conseguindo sucesso e chegando no ponto de ficar em condições de assinar os contratos, com a chegada da Lava Jato e as informações de que algumas empresas que faziam parte desses contratos estavam envolvidas na Lava Jato,
houve uma retração do mercado financeiro de uma maneira geral e nós não conseguimos mais obter os financiamentos. Da Sete Brasil foram envolvidos o Lava Jato, o João Ferraz, o Pedro Barusco, mas nenhuma das empresas donas da Sete Brasil tem qualquer envolvimento com a Lava Jato. O senhor tem conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento de que nenhuma empresa sócia da Sete Brasil tem envolvimento com a Lava Jato. Quem colocou o senhor Pedro Barusco na gerência da Sete foi a Petrobras? A informação que eu tenho é que foi a Petrobras, sim. Todo mundo ouve falar muito em sonda. O que é uma sonda? Excelência, esse termo realmente cria alguma confusão, porque uma sonda, ela pode ser uma sonda em terra, no mar. Naquela primeira imagem que eu projetei, é uma semissubmersível que flutua, tem uma torre em cima dela. A sonda propriamente dita é essa torre que faz o movimento vertical. Sim, mas ela tem que estar no navio. Ela pode estar fora do navio. Ela não precisa estar no navio, ela pode estar em terra, ela pode estar numa plataforma fixa, ela pode estar numa semissubmersível, que foi aquela foto, pode estar em cima de um navio, que é a grande maioria que nós estamos construindo. A sonda é o equipamento, digamos, é um guindaste vertical que permite o manuseio das colunas para descer e perfurar o poço. Quando o senhor falou nisso da sua apresentação, o senhor disse que a Petrobras estava alocando sondas estrangeiras, que o total que tinha no mundo era de 7 sondas. O senhor confirma isso? Confirma, excelência. Isso foi na década de 90 e eu trabalhava diretamente nessa área. 7 sondas no mundo todo? No mundo todo. Sondas em condições de trabalhar, sondas flutuantes em condições de perfurar poços em lâmina d'água mais profunda. Agora, se o mundo todo tinha 7 sondas, por que querer construir 29 sondas? Desculpe, excelência, podia repetir? Eu sou leigo. O senhor disse que o mundo tinha disponibilização de 7 sondas. Sim. E a Sete Brasil queria construir 29 sondas. Não é um projeto muito audacioso, megalomaníaco? Excelência, é que tem uma diferença aí de 20 anos entre o momento onde só existiam cerca de 7 sondas em condições de perfurar poços em águas profundas e o momento atual. Ao longo desses 20 anos, diversas descobertas no mundo, não só aqui na Petrobras, aqui no Brasil, foram feitas e hoje a quantidade de sondas é muito maior do que isso. Então, essas sondas são as sondas que a Petrobras, lá atrás, quando fez a licitação, projetou que precisaria para desenvolver os campos e perfurar as locações exploratórias dentro do seu programa de negócio da época. Qual o valor de uma sonda? Média? Na casa média de 800 milhões de dólares, dessas que são construídas aqui no Brasil. Das que foram projetadas pela Sete Brasil, nenhuma está concluída? Nenhuma está concluída. A mais adiantada é a Urca, com 88%, e nós pretendemos começar a operá-la no início do ano. Por que no início do seu pronunciamento, Vossa Senhoria omitiu que trabalhou e nominou as empresas privadas? Excelência, minha intenção não foi omitir nome de nenhuma empresa. Apenas eu quis mostrar as atividades que me tornaram apto e que me deram capacitação para desenvolver essa atividade que eu estou funcionando hoje. Eu tenho um currículo muito longo. Eu já passei em diversos lugares e eu procurei simplificar. Qual a sua especialidade na engenharia? Eu fiz engenharia mecânica e de petróleo. Na Petrobras, que área de engenharia você ocupou quando você trabalhou na Petrobras? Eu ocupei principalmente a área de EIP, e na área de EIP eu tive diversas funções. Fui responsável, inclusive, pelas operações... O que é a área de EIP? Desculpa, é a área de exploração e produção. Exploração e produção. Exploração e produção. E nessa área eu ocupei diversas posições. Cheguei a conduzir a atividade de exploração e produção no Brasil como um todo, por alguns anos. E a Bacia de Campos também eu cheguei a conduzir as atividades lá. O senhor saiu da Petrobras por aposentadoria? Não, senhor, eu não saí da Petrobras por aposentadoria. Eu saí antes de aposentar. Qual o motivo da sua saída da Petrobras?
Excelência, eu achei que saindo da Petrobras eu teria outras oportunidades mais interessantes, e eu já tinha 30 anos e casei novamente, vi que precisaria continuar trabalhando e cheguei à conclusão que era melhor ir para o mercado privado. E hoje, a sua avaliação, foi uma boa opção ter ido para a OGX, EBX e Chain? Excelência, eu acho que foi uma boa opção. Eu ganhei muita experiência nesse período e não me arrependo. Não teve nada que foi feito nesse período que eu me envergonhe ou que não tenha me dedicado ao máximo para fazer o melhor. O senhor saiu das empresas X antes do debacle ou depois do debacle? Eu, quando saí da empresa do Grupo X, o Grupo X já vinha caindo bastante, desde antes da minha entrada na OGX. Na realidade, o que me levou a assumir a OGX foi a queda vertiginosa que estava havendo por falta de credibilidade do mercado em relação às previsões de produção da OGX e também alguns outros previsões de outras empresas. O senhor foi tentar salvar e não conseguiu? Eu fui tentar achar uma solução e, mais do que isso, eu fui tentar verificar exatamente o que existia de potencial na OGX. E o senhor vai salvar a Sete Brasil? Pretendo, Excelência. E como foi sua passagem pela Chain? Pela Chain foi uma passagem curta. Eu fiquei lá menos de um ano e tive a oportunidade de acompanhar obras no exterior. Tive a oportunidade de estudar algumas alternativas para a Chain entrar como operadora, comprando áreas, blocos, e se tornar operadora, que foi a principal motivação da minha ida para a Chain. Eu sou especialista nessa área. Essa é a área que... Olha o som aí. Presidente, o som está muito baixo, presidente. Eu fiquei na Chain ao longo do ano de 2009. Alguma dessas empresas do Grupo X ou Chain tinha negócios com a Petrobras ou com a Sete Brasil? Com a Sete Brasil, não. Com a Petrobras, eu não me lembro. Talvez a MPX, lá no passado, tenha comprado uma térmica da Petrobras, mas é outra empresa do grupo, eu não tenho maiores conhecimentos. O senhor já falou, respondendo ao deputado Bruno Covas, que não sabe o nome da terceira pessoa que participou da lista tríplice. Mas eu gostaria que Vossa Excelência depois informasse a CPI qual é o nome dessa terceira pessoa. Não precisa ser agora, eu respeito se o senhor não se lembre. Mas eu queria fazer uma pergunta final. O que o senhor sabe da SBM holandesa? A SBM holandesa é uma das maiores construtoras e operadoras de FPSO no mundo. E, de resto, além disso, o que eu sei é o que está nos jornais, de que teve envolvimento com ilícitos aqui no país e em outros países. Algum desses ilícitos da SBM envolve a Sete Brasil? Não, Excelência. Só a Petrobras? A Sete Brasil não está envolvida em nenhum deles. Por que não está envolvida se a pessoa que fazia contato com o representante da SBM no Brasil era também o senhor Pedro Barusco, que era diretor da Sete Brasil? Excelência, a Sete Brasil não tem nenhuma atividade envolvendo eu já entendi, FPSOs. mas o Pedro Barusco era diretor da Sete Brasil. E ele é a pessoa ligada a esse esquema da SBM. O senhor está dizendo que a Sete Brasil não tinha nada que ver, mas ele era diretor da Sete Brasil e está envolvido com a SBM. Eu não estou acusando o senhor de nada. Só que às vezes o senhor conhece por que tem essa ligação. SBM, Pedro Barusco, Sete Brasil. Excelência, pelo que eu entendi de tudo que eu li, o envolvimento do senhor Pedro Barusco com a SBM foi antes de sair da Petrobras. Depois que ele saiu da Petrobras, pelo que eu li, não teve mais envolvimento. O que vai acontecer com o Sete Brasil se o BNDES não liberar os recursos de um empréstimo já aprovado? Nós estamos hoje desenvolvendo diversos cenários nessa reestruturação financeira que temos até o final de junho, e existem cenários que envolvem o BNDES e cenários que não envolvem o BNDES. Existem algumas alternativas na mesa que nós estamos trabalhando
fortemente nesse período para tentar achar a melhor opção. O Brasil precisa da SET? Excelência, eu entendo que sim. É um projeto enorme, bilhões já foram investidos, milhares de pessoas estão envolvidas diretamente, milhares de empresários, de pessoas se prepararam, fizeram treinamento, se prepararam para poder trabalhar nessa atividade. Se interromper esse projeto, eu receio que vamos perder uma grande oportunidade de trazer essa tecnologia aqui para o país, lembrando que esse país tem um potencial exploratório offshore tremendo e que vai precisar de unidades ao longo dos próximos anos. O meu filho, eu já estimulei, ele fez um MBA na área de petróleo. Se eu tiver um neto, pretendo estimulá-lo que faça a mesma coisa, porque tende a ter serviço por muito tempo, e dando emprego a milhares de pessoas nos próximos anos. O senhor manteria todos os estaleiros contratados ou algum deles só tem restrição? Excelência, quando eu falo sobre, quando o senhor faz a pergunta, eu estou entendendo que o senhor está perguntando relativo a SET. Né? Exato. Mas os estaleiros atendem também a todo esse potencial que eu me referi. Os estaleiros em relação a SET, isso que eu estou falando. Os estaleiros em relação a SET vai depender do modelo. A depender do modelo, talvez não precisemos de todos os estaleiros trabalhando, porque, como eu disse, tem cenários, tem várias alternativas com diferentes números de sondas. Nós vamos ter uma visão melhor no final do mês de junho e depois vamos submeter aos acionistas e vamos ver o que eles aprovam. Obrigado. Dando seguimento, vamos agora para os líderes inscritos. Deputado Aloysio Mendes. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, obrigado. Senhor Luiz Eduardo, eu estava aqui analisando aqui o seu depoimento e os dados que me chegaram às mãos e uma coisa me causou um certo espanto. Sem fazer nenhum juízo de valor, mas me causou assim, uma preocupação muito grande o senhor ter sido escolhido para assumir a presidência da SET Brasil, indicado pela presidente Graça Foster, como o senhor mesmo disse aqui, mesmo o senhor tendo, volto a repetir, não estou fazendo juízo de valor, tendo sido, eu queria tirar uma dúvida aqui, o senhor me disse que não havia ainda sido denunciado pelo Ministério Público, mas o senhor já foi denunciado. Você não está aguardando. Eu tenho aqui várias matérias, inclusive aqui no próprio site do Ministério Público, o senhor já foi denunciado. Não está aguardando um pronunciamento do Ministério Público. Já houve uma denúncia com relação ao senhor. E a minha preocupação é, mesmo com esse histórico, não estou fazendo aqui um juízo de valor, o senhor está ainda denunciado, não foi condenado, e a SET Brasil já estava vivendo todo esse problema com a Lava Jato, o senhor ter sido indicado pela presidência da Petrobras para ocupar a presidência de uma empresa que, como o senhor disse aqui, é importantíssima estrategicamente para a Petrobras. Então, o senhor não viu, não verificou um prejuízo à administração dessa empresa tão importante para a área de petróleo brasileira, que já estava sobre todo esse mar de lama envolvendo Petrobras, SET Brasil e todas essas empresas, o senhor já com um problema vindo do Grupo X, ter que assumir essa empresa, ter que se preocupar com a recuperação dessa empresa, é uma coisa que eu fiquei assim, extremamente preocupado. O senhor me parece que é sempre chamado para apagar incêndios, deve ser pela sua capacidade técnica. O senhor saiu da Petrobras a convite, acredito, do Grupo X, para salvar o Grupo X que já estava naufragando. Não deu certo, o senhor mesmo disse que fez as gestões, fez o que foi possível, mas infelizmente o Grupo X, criado sobre parâmetros megalomaníacos do empresário Marco Batista, acabou sufragando e naufragando aí, deixando várias pessoas, investidores e famílias aí sem o seu patrimônio. Saiu do Grupo X, foi convidado a ir para a SET Brasil, que também passava por um problema seríssimo. E, pelo visto, me parece também que ainda não conseguiu descobrir a saída para essa questão do Grupo X. O senhor em nenhum momento se sentiu constrangido ou preocupado de ser indicado pela presidente Graça Foster, pela Petrobras, para ocupar essa posição no Grupo SET Brasil, mesmo com esse histórico de problemas que adviram da sua saída do Grupo X? E eu vou concluir aqui antes do senhor me... Uma preocupação, o senhor conhecia o senhor Pedro Barusco da época da Petrobras, o senhor conviveu, o senhor tinha 30 anos de Petrobras, o senhor deve ter convivido com Renato Duque, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, Paulo Roberto, e essa convivência durante 30 anos
na Petrobras, com esses profissionais da Petrobras, nunca o senhor tomou conhecimento de que essas pessoas estavam envolvidas com algo ilícito, tinham uma atitude que apontava sinais exteriores de riqueza? Nós temos informações que, principalmente o senhor Pedro Barusco e o senhor Paulo Roberto, demonstravam para os funcionários da Petrobras um potencial financeiro muito aquém dos seus salários, embora recebessem salários bem poupudos da Petrobras. Nunca o senhor ouviu um comentário, nem tomou conhecimento, nem alguma ilação com relação a essas pessoas com quem o senhor conviveu durante 30 anos, durante a sua carreira na Petrobras? Excelência. Só para concluir, eu gostaria que o senhor fosse anotando até para a gente ter mais. A sua relação com o senhor Pedro Barusco, a quem o senhor sucedeu, não na presidência, mas ele era diretor da Sete Brasil, após o senhor ter assumido. Qual era a sua relação anterior ao senhor assumir a presidência da Sete Brasil com o senhor Pedro Barusco? Qual era a sua relação com ele? E com o senhor Paulo Roberto, o senhor Renato Duque e o senhor Nestor Severo também. Com a sua saída da Petrobras e entrada no Grupo X, a sua remuneração como funcionário da Petrobras, o senhor já disse que era algo em torno de R$100 mil quando o senhor saiu da Petrobras, não é isso? Não, Excelência, na Sete Brasil. Quando o senhor saiu da Petrobras, qual era a sua remuneração na época e quanto o senhor foi ganhar no Grupo X com essa sua opção por sair da Petrobras e ir para a iniciativa privada? E outra preocupação que eu tenho também, que me chamou a atenção aqui, é mesmo a Petrobras detendo menos de 10% das ações da Sete Brasil, cabe à Petrobras fazer a indicação da presidência e do grupo dirigente da Sete Brasil? É um grupo de investidores reconhecidamente muito competente, Bradesco, Santander, Pactual, mas mesmo essa composição acionária, onde a Petrobras tem menos de 10%... Para concluir, presidente. Lembrando que ele só vai poder responder a Vossa Excelência no seu tempo. Exatamente, no meu tempo. Mesmo com essa participação acionária minoritária na Petrobras, na Sete Brasil, de menos de 10%, cabe à Petrobras fazer a indicação do seu corpo diretor. Eu não conheço, eu estava dando uma pesquisada aqui, na história da iniciativa privada, das empresas da iniciativa privada, um acionista minoritário com menos de 10%, eu acho que não tem paralelo na economia do mundo, que essa participação acionária minoritária de menos de 10% seja responsável pela indicação dos seus dirigentes. Me causou uma preocupação, uma surpresa muito grande que nessa composição acionária a Sete Brasil tivesse no seu acionista minoritário com menos de 10% a autoridade de indicar o seu na condição de líder, presidente, mas eu gostaria que ele respondesse imediatamente. Eu estou inscrito como relator para ele me responder na minha vez. Ok, agradeço a Vossa Excelência, só explicando ao convocado, doutor Luiz Eduardo, que no tempo de líder os senhores parlamentares não podem perguntar, então ele está inscrito também como membro, e quando chegar o tempo de membro, aí Vossa Senhoria poderá respondê-lo. Eu só gostaria de perguntar, presidente, se o senhor anotou todas as perguntas que eu fiz. Anotei, Excelência. Eu cometi aqui uma injustiça, e injustiça deve ser corrigida, reparada. O doutor Afonso Florencio figura como autor também da convocação do senhor Luiz Eduardo, e eu segui direto para os líderes, não dando a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência deveria ter falado previamente. Então, Vossa Excelência tem até 5 minutos, está inscrito também como líder do PT. Se desejar já juntar o tempo, nós poderemos fazer sem nenhum problema. Lembrando que no tempo de líder, perguntas não poderão ser feitas. Vossa Excelência deseja falar como líder ou como autor? Vou juntar o tempo e vou deixar para fazer as perguntas ao término da minha fala. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos para falar como líder e em seguida fará as perguntas. Tentarei não usar nem todo o tempo de líder. Agradeço. Tinha percebido o deslize, mas, obviamente, Vossa Excelência corrigiria, como de fato o fez rapidamente. Não, hora nenhuma, me senti preterido. Bom, quero registrar, senhor presidente, demais parlamentares, senhor Luiz Eduardo Carneiro, nós estamos chegando num momento fundamental dessa CPI e da conjuntura política no Brasil. E a CPI está no olho do furacão da conjuntura política no Brasil. Iniciaremos logo em breve a sessão extraordinária convocada pelo presidente Eduardo Cunha para apreciar os destaques pendentes da MP 665, que atualiza os critérios para
acesso aos benefícios do seguro-desemprego, do abono salarial, do seguro-defeso, parte de um conjunto de medidas voltadas para a saúde orçamentária e financeira do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro tenha a capacidade de retomar os investimentos que vieram sendo feitos ao longo dos últimos anos em todos os setores, inclusive na cadeia de petróleo e gás, ou seja, também das estatais, não só o orçamento fiscal, mas também o orçamento das estatais. E essas necessárias medidas, quero destacar aqui, contaram com apoio decisivo dos partidos da base aliada e também um apoio decisivo de parlamentares de partidos de oposição, sem o que não seria possível tê-la aprovado o texto principal e 2 destaques ontem à noite. Isso demonstra principalmente a compreensão de diferentes atores políticos da importância dessa retomada no âmbito da administração direta da capacidade de investimento do Estado. E isso se estende também para as estatais e, em particular, para a cadeia de petróleo e gás. A importância estratégica para a economia brasileira, e diria sem exagero, para a economia mundial, de termos uma estatal brasileira com o regime de partilha vigindo, com destinação de parte dos lucros para garantir a melhoria da saúde pública, da escola pública brasileira, que é isso que está estipulado no regime de partilha do pré-sal, são aspectos muito importantes. E todos esses debates, a investigação da Lava Jato, a investigação no Supremo, a atuação do Ministério Público, essa CPI, cumprem um papel importante nesse processo de investigação e nos cabe a condução diligente, mas ao mesmo tempo parcimoniosa. Diligente para averiguar, investigar, arrolar provas, seja para indiciamento de culpados, seja para inocência de atores econômicos ou agentes públicos sob investigação, preservando, obviamente, o direito de defesa e sabendo que o ônus da prova cabe à acusação. E cada oportunidade de uma sessão dessa natureza é oportunidade de avançarmos. Essa semana tivemos o retorno aqui à casa do senhor Paulo Roberto, que pela primeira vez veio na condição de falar e disse coisas decisivas. O senhor Luiz Eduardo Carneiro e demais presentes que nos assistem e nos ouvem também. Disse, por exemplo, que não tem financiamento de campanha empresarial que não tenha por trás interesse econômico. E há investigação em curso, seja sobre as doações para o PT, seja sobre as doações para todos os demais partidos. Infelizmente, convivemos no Brasil com investigações e acusações eventualmente mútuas entre ex-senador e senador atual de partido de oposição, entre, como o senhor Paulo Roberto disse, que fez doação de 10 milhões para ex-presidente de partido de oposição, como também em relação a partidos do governo. O nosso objetivo, e nós entendemos que de todos aqui, e todas, além, obviamente, da disputa política inerente à democracia, é que essas investigações possam, passando a limpo o Brasil, criar um ambiente de retomada de investimentos e também de preservação das instituições democráticas. Obviamente que no calor do debate, quando algum destempero leva a algum intempestivo ou intempestiva aludir à cassação, a possibilidade de cassação de registro de um partido, obviamente o correlato também é possível. Não é? Como eu disse, o senhor Paulo Roberto aludiu à doação de 10 milhões para um ex-presidente do partido. Então, o presidente do partido, se essa investigação for levada a curso no âmbito, por exemplo, dos governos estaduais e dos governos municipais, a associação entre contratos, doações, pode levar a uma deslegitimação geral da democracia. E não tenho dúvida que não é esse o propósito de nenhum de nós. O PSOL,
e o deputado Ivan Valente está aqui, parece o único partido da casa que tem resolução e pratica a não captação de recursos empresariais. O Partido dos Trabalhadores adotou esse procedimento em 2001, faremos um congresso, a direção nacional decidiu não fazer captação partidária empresarial a partir de agora. E a nossa expectativa é que retornemos a esse leito e defendemos o financiamento não privado ou, melhor, se possível, se a correlação de forças políticas permitir, vamos tentar conseguir o fim do financiamento empresarial. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nascemos da luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, na luta pela democracia. E nós conseguimos, com a nossa luta sindical, com a nossa luta política e no nosso exercício de governo, grandes conquistas para o Brasil. E a retomada do investimento público no âmbito do orçamento fiscal na administração direta e das estatais é fundamental para a continuidade desses avanços. O ajuste fiscal é necessário. É necessário um ajuste na economia, porque ampliamos gastos públicos no ano passado para garantir, como garantimos, 4,8% de desemprego. O desemprego está em 7,1%, na maioria dos países do mundo o desemprego está na casa dos 20%. E vamos continuar a apurar, a investigar, a combater a corrupção. Fazemos isso no âmbito de todos os órgãos democráticos de controle e defendendo o patrimônio partidário, porque esse é um partido constituído por homens e mulheres honestos, combativos, que se posicionam na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e que a investigação levando a cabo, identificando ilícito de qualquer filiado, defendemos que seja submetido a penalidades previstas na lei, cabendo defesa e garantida a inocência até prova em contrário. Com relação às empresas e à Sete Brasil em especial, não temos dúvida da licitude da constituição de uma empresa de propósito específico. Isso é um jogo de mercado mundial. Vossa Senhoria, obviamente, precisa fazer a defesa e expor seus procedimentos na forma da lei, mas nos compete também zelar pela saúde econômica, a garantia do emprego. É comum termos parlamentares que, ao cabo que buscam investigação, diligenciam providências nesse sentido, também reivindicam a continuidade dos investimentos nos seus respectivos estados e assim por diante. E, senhor Luiz Eduardo Carneiro, nós, do Partido dos Trabalhadores, defendemos que é possível o Instituto dos Acordos de Leniência, obviamente com transparência, para que as empresas brasileiras identificadas a ocorrência de ilícito e a punição de responsáveis não tenham necessariamente que serem todas elas impedidas. E achamos que é importante a continuidade da atividade da Sete Brasil. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria quantos são os novos estaleiros e qual é a situação econômica do prazo futuro, do que estava previsto e do que está hoje, digamos assim, previsto ser concretizado para o próximo período. Em que regiões eles se localizam e qual é a reprogramação que é feita hoje em relação à geração de empregos. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos esse compromisso, gerar emprego e renda. E, nesse sentido, a pergunta é qual é a estratégia da Sete Brasil para retomar sua capacidade de investimento. Nós tivemos aqui, além da apresentação de Vossa Senhoria, a apresentação do presidente Luciano Coutinho. E o sempre diligente deputado Isalci está aqui me mostrando que ele andou pesquisando aqui com marca-texto. Mas gostaria de ouvir essa avaliação do presidente da Sete Brasil, Luiz Eduardo Carneiro. Eu disponho aqui também marcado, no marca-texto, Isalci. E a pergunta é, qual é a estratégia da Sete para recuperar a capacidade de investimento? Qual era a previsão original de investimento, de estaleiros, de geração de emprego? Qual é o quadro atual, diagnóstico do impacto dessa, digamos assim, desaceleração, dessa redução
da capacidade creditícia de captação da SET e qual é a estratégia da SET para voltar ao planejamento original, se é que isso está no horizonte. A outra pergunta é o que falta ainda para se completar esse apoio à indústria nacional. Para nós, o conteúdo local é uma conquista do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, e nós vamos perseverar no regime de partilha pela permanência desse parâmetro fundamental para a economia brasileira, porque ele gera emprego, gera renda para o povo brasileiro. Quais são, então, os atuais estaleiros contratados? Quais estão com uma perspectiva de curto prazo de contratação? O que está... Tem alguma coisa que já está descartada? Qual é a previsão de se concretizar esse tipo de atualização do planejamento? E, por último, quais são os desafios da indústria naval e qual é a brasileira, considerando não apenas a cadeia de petróleo e gás, mas em particular, e qual é o papel da política de conteúdo local e da SET Brasil nessa estratégia de consolidação do segmento da indústria naval. Por último, finalmente, considerando essa dificuldade de financiamento, o que está planejado para o período futuro de estratégia de retomada da capacidade de captação da SET para concretizar esses possíveis investimentos que hoje estão provisoriamente suspensos? Obrigado. O senhor tem a palavra para responder. Excelência, eu vou passar por alguns estaleiros, né, para poder ter uma ideia de qual é a situação em cada um deles. E começando no sul, o ERG. O ERG, além das 3 sondas da SET que tem lá sob contrato, ele tem encomendas da Petrobras de construção de cascos de FPSO e de integração de alguns desses módulos e cascos. Então, esse estaleiro, entendo eu que, independente da SET, ele tem uma carteira de encomendas. Eu sei que eles estão passando por sérias dificuldades que começaram antes de acontecer o episódio da Lava Jato. Eles já vinham com muitas dificuldades e eles não estavam performando o que deveriam performar. A SET interrompeu o pagamento a eles antes de novembro, antes de acontecer o episódio da Lava Jato. Nós estávamos pressionando, e a Petrobras também estava pressionando, para que eles resolvessem seus problemas internos. Falta de recursos, basicamente. Brasfels é um estaleiro, eu estou subindo no litoral, Brasfels é um estaleiro que, sem problemas, zero de dificuldades, estão sem receber desde novembro, estão conduzindo as obras. É o estaleiro que estava adiantado em relação ao cronograma. Nós sempre falamos de atrasos nas obras, mas eles estavam adiantados em relação às encomendas da Petrobras. Uma obra de excelente nível. É um estaleiro já antigo no país. Qual é esse estaleiro? Qual é? A Brasfels. Brasfels fica na região de Angra dos Reis. Ok. Já tem muitos anos que está trabalhando, então a performance dele já era conhecida, pessoal treinado. Então eu acredito que eles vão passar por isso sem maiores dificuldades. Subindo mais um pouco, no Espírito Santo, em Aracruz, a Jurong, ela também estava com pretensões de entregar as sondas adiantada. Teve lá uma série de dificuldades na época de construção, dificuldades de licenciamento, dificuldades de licenciamento para poder fazer dragagem. Tiveram dificuldade com o tempo, mas enfim, eles estavam compensando isso. Tem muita obra a ser feita ainda nesse estaleiro. Então, nós temos mantido contato com eles, tanto eles quanto a Brasfels pretendem continuar trabalhando até que a SET resolva os seus problemas.
O ritmo foi reduzido ligeiramente, mas continua a perspectiva de geração de empregos, de obras e tudo mais. Na Bahia, o Enseada é um estaleiro ainda em construção, no estágio mais inicial. E eles, de cara, interromperam as obras. O pessoal encarregado de construir o estaleiro foi demitido. E eles passam por dificuldades um pouco maiores em relação aos outros 3 que eu já me referi. O Atlântico Sul é um estaleiro que tem também uma carteira de projetos, uma carteira de encomendas da Petrobras. Permite, presidente, só para pontuar, no caso do Enseada, a carteira prevista para ele, a SET tem condições de segurar por algum tempo até que eles tenham condições de captação de recursos para retomar a atividade? Excelência, na realidade são 2 tipos de recursos. Recurso para eles construírem o estaleiro e recursos para 7 pagá-los. Então, a primeira parte é uma relação deles com o Fundo da Marinha Mercante, com bancos credores e bancos que estão aportando recurso. A parte da SET Brasil, ela está contida nesse planejamento, nessa reestruturação financeira. Eles têm encomenda de 6 sondas ou plataformas, né, a serem construídas lá. Então, nessa nova modelagem, nessa reestruturação financeira, é que nós vamos verificar se vamos ter condições de dar continuidade ou não. No caso do Atlântico Sul, em Pernambuco, ele tem uma carteira de encomendas diferente da SET, além das da SET, que são navios. Não sei exatamente qual é a situação financeira do estaleiro, mas ele tem mais encomenda em casa, digamos assim, na carteira. Não depende basicamente da SET. E é o estaleiro que tomou a iniciativa de tentar rescindir os contratos conosco e nós estamos em tratativas para discutir como é que vai ficar a situação. Então, de uma maneira geral, a situação dos estaleiros é essa. Para poder recuperar o andamento desses estaleiros, nós vamos precisar, basicamente, de conseguir novos financiamentos. No momento, como eu coloquei, os acionistas, aqueles que aportaram recursos, financiamentos de curto prazo, eles nos deram um período de graça, um período de análise interna para tentar apresentar uma solução. Se apresentarmos uma solução, seguiremos adiante. E é isso que nós estamos buscando, é isso que nós acreditamos. Em relação ao potencial de pessoas, né, de empregos, nós falamos aí de 15 mil, 16 mil no Atlântico Sul, de 18 mil na Brasfels, de 36 mil na Jurong, de 23 mil no Enseada e de 18 mil no ERG, lá no Sul. Então, esses são os empregos diretos ou indiretos no momento atual que estamos vivendo. E o potencial disso é de 150 mil empregos. O projeto sendo implantado como estava previsto, nós estamos falando de 120 mil empregos, entre construção e operação de sondas e mais 30 mil empregos de construção e ampliação dos estaleiros, diretamente contratados pelos estaleiros. Não sei, Excelência, se faltou algum ponto a observar, mas pelo que eu notei aqui... Aspectos referentes à estratégia de refinanciamento, de captação de novos créditos da SET para retomar ou dar continuidade a essas intervenções nos estaleiros. Excelência, esse nosso replanejamento, que nós temos até final de junho, contempla diversas alternativas e diversos modelos, seja em termos de número de sondas, seja em origem desse capital adicional necessário para concluir a obra. Então, nós só vamos ter uma ideia melhor disso no final de junho. Em seguida, vamos aprovar, submeter isso ao Conselho, aos acionistas, e aí vamos ter condições de ter uma informação mais precisa. Só, presidente, contemplado registrar o interesse do povo da Bahia, indistintamente de orientação partidária, de que o Enseada seja garantido e, eventualmente, acho que aí a bancada da Bahia, todos, fazer gestões no sentido de que tenhamos êxito na manutenção daquele investimento lá na Bahia de Todos os Santos. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Afonso Florencio. Seguindo aqui os líderes
Deputado Onyx Lorenzoni, pelo tempo de 5 minutos. Presidente, os deputados aqui presentes, senhora deputada, o nosso depoente no dia de hoje, eu quero começar com a série Recordar é Viver. E aqui está uma matéria do dia 25 de novembro de 2010. Sete Brasil, a nova empresa da Petrobras. Ali fala dos investidores, depois a origem é Sérgio Gabrielli, né? Sempre ele, né? Dando as tintas aqui para a matéria. E os fundos de pensão, Petros, Previ, Funcef e Valia. Né? É um dos maiores caluniados do Brasil, é Sérgio Gabrielli. Presidente, acho que educação faz bem para todo mundo. E aqui uma frase importante na entrevista: não terá funcionários da estatal. Toda a diretoria era de funcionários da estatal, a ponto de serem retirados da estatal. O presidente, João Ferraz, foi retirado, pediu para sair 2 anos antes da sua aposentadoria, por determinação de Sérgio Gabrielli, a pessoa que o senhor sucede. O senhor Pedro Barusco, braço direito de Renato Duque, se aposenta para ir lá para a Sete Brasil. Aí depois, definido o comando da Sete Brasil, os cargos de diretoria serão ocupados por Ferraz e serão ocupados por Barusco. E aqui falando da importância nessa matéria de que esta empresa tivesse, sabe o que é? O que ela nunca teve: transparência. Porque a Petrobras estava sendo penalizado na Bolsa de Valores, porque quando houve aquela captação extraordinária em 2009, 2010, de 124 bilhões, esse era um dos grandes problemas da Petrobras, era a falta de transparência. E sabe por que não tinha falta de transparência, senhor Luiz Eduardo Carneiro? Porque o esquema foi montado em base na megalomania do ex-presidente Lula, que nesta semana aqui, o senhor Paulo Roberto Costa lembrou que houve uma reunião no Palácio do Planalto, do comando da Petrobras e do Conselho de Administração, e Lula mandou fazer a refinaria Abreu e Lima, mandou fazer as refinarias Prêmio no Maranhão e no Ceará, porque a parte técnica da Petrobras dizia que não era para fazer. E eu mostrei aqui uma entrevista no Valor, alguns meses depois, ele se gabando. Eu mandei fazer porque tinha que investir. O que foi que a megalomania do senhor Lula provocou na Petrobras? Primeiro, a mais cara refinaria do planeta Terra. Os chineses fizeram uma refinaria 2 vezes maior que Abreu e Lima, gastaram 1/5 parte do preço. Depois, esta empresa megalomaníaca chamada Sete Brasil, e que tinha como objetivo específico desviar 1% dos 28 bilhões de dólares que estava ajustado, a ponto de o homem que operou isso diz que, junto com o Vacari, determina que faz uma cotização. Os estaleiros, alguns pagavam o Vacari e o PT, e os outros davam a propina para casa 1 e para casa 2. O senhor está hoje é casa 2. Pedro Barusco, João Ferraz. Eu apresentei hoje o requerimento para acariar todos eles aqui, para a gente poder esclarecer o que foi feito na Sete Brasil. E o objetivo maior, depois de se apropriar dessa propina de 1%, é só fazer uma conta matemática, o senhor deve ser bom da matemática, de 28 bilhões de dólares, tinha, como o senhor mesmo revelou aqui, 500 mil dólares por sonda dia de operação ad eternum. E a megalomania dos operadores disso, de certo, pensavam que iam saquear até o final dos seus dias a operação da Sete Brasil. Então a Sete Brasil, ela não foi criada com o objetivo nobre de trazer o desenvolvimento da indústria naval.
Isto podia até estar entre um dos objetivos. Agora, o que estava por trás disso foi a capitalização de 70 bilhões de dólares que a Petrobras fez em 2009, 2010, e que com a megalomania do traficante de influência Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu um esquema multimilionário para financiar um projeto de poder dentro e fora do Brasil. É isso. E vai lá nos principais participantes dos estaleiros que o senhor negocia hoje, está lá o Clube do Bilhão, inteirinho. Inteirinho. Aqui está o nome, CPF de cada agente dos estaleiros encarregado de repassar a propina. Seus ex-colegas de Petrobras, com uma folha de serviços prestados à Petrobras, com agradecimentos da companhia, quando saíram da companhia, foram para Milão, se reuniram lá, Renato Duque, Barusco, o Camargo, Júlio Camargo, para fazer o quê? Para fazer abertura de conta para receber dinheiro desviado da sua companhia. Para concluir, deputado. Então, eu quero concluir aqui dizendo que ainda muito vai se apurar. E também queria lhe pedir, para depois o senhor nos dizer, se, a afirmação do senhor Trabuco de que o empréstimo de 9 ou 8 bilhões que a Sete Brasil tem que pagar para os bancos privados está prorrogado até junho. E se até lá o BNDES continuar sem fornecer o dinheiro, qual é o futuro da companhia? Se é que tem algum futuro. E, segundo, só que o senhor saiba que não tem gente inteligente apenas na Petrobras. Aqui nesse parlamento tem pessoas que têm cérebro, que pensam e conjuntam as pontas. E a Sete Brasil, o senhor pode até tentar daqui para frente, não, e vou lhe dar o benefício da dúvida, o senhor pode até tentar fazer um esforço verdadeiro de recuperá-la. Mas a origem dela era na megalomania e na roubalheira da quadrilha da Petrobras. Aqueles com quem o senhor conviveu muitos anos, e o senhor sabia muito bem quem eram e o que faziam. Ninguém vem aqui me iludir ou enganar as pessoas achando que ninguém viu nada, deputado. Ninguém sabia nada. Roubaram bilhões. E é óbvio que quem participou do esquema sabia o que estava acontecendo. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Senhoria pode fazer algum comentário, como também pode se abster de fazer qualquer comentário, porque o deputado Onyx falou no horário da liderança, portanto, sem as condições de formular perguntas. Ele fez as considerações dele. Responde depois, no meu período se ele desejar, nesse momento, fazer algum comentário, a palavra está cedida. Senão, eu já passo para o outro orador. Vossa Senhoria que... Presidente. Excelência, eu não desejo fazer comentários sobre os comentários do deputado Onyx. Mas ele fez uma pergunta. Eu guardo essa resposta, então, para mais tarde, é isso? Sim. Pode ser agora também, se vossa... Vamos manter para como então, foi. O critério foi para mais tarde, eu também... Vamos seguir, então. Presidente. Deputado Isalci, também no horário da liderança, tem 8 minutos. Presidente, só queria saber a ordem, depois, antes do deputado Isalci, se eu poderia... Depois do deputado Isalci, vem pelo horário na liderança, o deputado Ivan Valente. Vossa Senhoria. Mas na lista também dos Na lista dos inscritos como membros, deputado Isalci, segue deputado Jorge Sola, Luísio Mendes, Lelo Coimbra, Elisiane Gama, delegado Valdir, Edmilson Rodrigues, deputado Embaçaí, Ivan Valente, Carlos Andrade, Edio Lopes, Onyx Lorenzoni, Peronde, Fernando Monteiro. Deputado Isalci, Vossa Presidente, como eu sou, tem 8 minutos. Como eu sou o primeiro inscrito também, eu gostaria de depois adicionar o tempo de pergunta. 8 minutos, depois mais 3 minutos. Senhor presidente, a cada dia que passa dessa CPI, eu tenho aqui confirmado uma resposta daquilo que eu tinha dúvida, mas que agora vai se confirmando. O Brasil virou um grande negócio, mas não para o povo brasileiro, virou um grande negócio para os dirigentes e de uma forma muito especial para os amigos do rei e os amigos da rainha. Utilizam o BNDES, utiliza a Sete Brasil. Essa Sete Brasil, como disse Vossa Senhoria, ela já foi montada, o esquema já estava pronto
para atender realmente uma reivindicação que é nobre, que é exatamente a questão de você pegar os conteúdos nacionais, todo mundo apoia isso, mas aí com esse objetivo, aí tenta contemplar os amigos do rei e da rainha, inclusive utilizando o BNDES. O cidadão comum, o contribuinte brasileiro, ele trabalha de janeiro a 31 de maio, só para pagar os seus impostos. A maioria dos bens de consumo tem 40%, 50% de tributação. Mas no Brasil, quando você tem uma má gestão como essa do Partido dos Trabalhadores, os gestores não são punidos. O que acontece no Brasil? Em vez de punir os gestores, eles repassam a conta para o contribuinte, a qualquer custo. E vou dizer aqui alguns elementos que me dão convicção disso. 2014, para se perpetuar e ganhar o poder, vale tudo. Mentiras e mais mentiras, como Pronatec, FIES, tudo, vale tudo. Aí, depois da eleição, chegam a emitir uma medida provisória estabelecendo um preço de uma votação da anistia da presidenta Dilma. R$750 mil a mais de emendas de parlamentares para anistiar a presidente Dilma. E está aí a comprovação. Tribunal de Contas da União, falando das pedaladas e das irregularidades, dos crimes cometidos contra a lei de responsabilidade fiscal, que é um dos maiores patrimônios que nós temos, é essa lei de responsabilidade fiscal. Ontem assistimos nessa casa, novamente, vale tudo. O líder do governo chega a anunciar, antes da votação, que aqueles que votarem favoravelmente à medida provisória que é contra o trabalhador brasileiro, serão muito bem recompensados. Não respondeu para nós, evidentemente, qual é a recompensa. Mas muito estranho, porque no dia anterior, o governo era minoria total e absoluta, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, que foi dito em cadeia nacional pelo seu chefe geral e ex-presidente Lula. E depois, para nossa surpresa, pelo menos pela lógica do que vinha acontecendo, o líder do governo, então, anuncia essa recompensa, não citando, evidentemente, qual era exatamente essa recompensa, como na anterior, do ano anterior de 2014, foi explícito, está lá a medida provisória, dizendo quanto é que custava cada voto da anistia da presidenta Dilma. Então, essa é a questão que a gente percebe, mentiras e mais mentiras. Na prática, a gente vê e assiste essa questão da Sete Brasil. Lógico, evidente, Vossa Senhoria disse muito bem aqui, quem é que realmente não concorda de utilizar aqui os produtos nacionais, do conteúdo nacional, de incentivar as empresas que geram 120 mil empregos? Todo mundo é a favor. Agora, tinha que ser uma coisa transparente para todos, para quem quisesse participar do negócio e não chegar e chamar os amigos do rei para participar, como o governo sempre faz. Mais médicos, quem é contra mais médico no país? Ninguém, óbvio. Mas vamos aproveitar esse gancho, essa vontade nacional e vamos pegar os amigos do rei, o Fidel, Cuba. Permite uma parte, Zalci? O prefeito de Salvador é amigo do rei. Senhor presidente, o governo federal vai investir em Salvador. Pediria a Vossa Excelência que recuperar a capacidade de investimento. Eu não interrompi quando o líder do Partido dos Trabalhadores estava falando. Pediria a Vossa Excelência que compensasse esses 2 minutos, para que eu pudesse... Professor, que é isso, professor? 2 minutos? Para punir, realmente, para dar exemplo nessa casa, senhor presidente, que quem interrompe tem que ser punido. 2 minutos, por favor. Mas continuando, senhor presidente, eu citei aqui a questão da Sete Brasil, a questão do Mais Médicos, a questão do BNDES. Chegar a colocar como segredo de Estado os financiamentos do BNDES. Que coincidência é essa? A empresa empreiteira paga uma palestra de $300 mil
Eu disse isso aqui já muitas vezes. 200 mil dólares por uma palestra. Essa mesma empresa paga uma passagem aérea para o ex-presidente viajar para os países da África, para Cuba, para Venezuela. E coincidentemente, chegando nesse país, a empresa que patrocinou consegue uma obra gigantesca, que para o Brasil é sensacional. Agora, coincidentemente, quem financia essa obra? BNDES. E eu quero saber quanto foi, quais as garantias. Não posso, porque é segredo de Estado. Então, esse país precisa realmente de gestão competente, que seja um país transparente, e é o que não vem acontecendo. Tratam o país como se fosse deles. Aí vale tudo. É Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é tudo. Está aí os fundos de pensões quebrando. Eu fico triste de ver trabalhadores, servidores que trabalham a vida toda, confiando realmente nos fundos de pensões, e chega agora, coitado dos meninos do Correio, vai ter que contribuir agora com mais 25% do seu salário para cobrir o rombo da Postales, da Petros. Então, senhor presidente, eu quero encerrar minha fala como líder, lamentar, mas aqui eu tenho convicção que o Brasil não aguenta mais essa gestão petista. E quero aqui já iniciar então a minha fala das minhas perguntas. Você tem 30 segundos. Senhor presidente, e peço a Vossa Senhoria que tenha bastante atenção, até porque Vossa Senhoria está sob juramento. O publicitário Marcos Valério, condenado no processo Mensalão, prestou depoimento do Ministério Público Federal em 2012, no qual declarou que José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, havia contraído um empréstimo de 12 milhões junto ao extinto Banco Chaim e havia repassado ao menos metade deste valor ao empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André, que estaria extorquindo Lula, Zé Dirceu e Gilberto Carvalho, ameaçando de envolvê-los no caso da morte do prefeito Celso Daniel. Como uma recompensa ao empréstimo, que o Banco Central, inclusive, considerou irregular, concedido a Bunlai, o grupo Chaim teria sido agraciado com um contrato de 1,2 bilhões junto à diretoria de exploração e produção da Petrobras. Por ocasião do depoimento de Marcos Valério, ele afirmou ainda: depois o mensalão veio à tona, ele soube que o banco tinha uma construtora chamada Chaim, que comprou umas sondas de petróleo que foram alugadas para a Petrobras por intermédio de seu diretor, Guilherme Estrela, como uma forma de viabilizar o pagamento da dívida. Em relatório emitido pelo Banco Central do Brasil, não há registro de que José Carlos Bunlai tenha quitado a dívida junto ao Banco Chaim, que foi comprado depois pelo BMG. Vossa Senhoria, como ex-diretor, presidente da Chaim Petróleo e Gás, tem conhecimento dessa operação? O que tem a dizer a respeito dessa matéria? Essa é a primeira pergunta. Quero perguntar também, Vossa Senhoria, que disse muito bem do balanço, e está aqui o balanço da Sete Brasil, evidente que a Petrobras reconheceu a corrupção e lançou no seu balanço 6 bilhões de corrupção. Não lançou os 80 bilhões da questão do preço do combustível, mas pelo menos lançou 44 bilhões de perda do ativo e 6.900 bilhões de corrupção. A Sete Brasil já tem conhecimento, Barusco já confessou e já devolveu dinheiro da corrupção, onde ele diz que teve 10 milhões de corrupção na Sete Brasil de propina, 1% dos contratos. Pergunta a Vossa Senhoria se a Sete Brasil irá colocar no seu balanço esse prejuízo da corrupção, que pode não ter sido interno, mas externo e que está no preço dos aluguéis. E até perguntaria, para encerrar, senhor presidente, mas essa questão do retorno. Vossa Senhoria diz que o preço de cada sonda é em torno de 800 milhões de dólares.
o que dá em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Pelas contas que fiz, quando Vossa Senhoria respondeu qual era o aluguel diário, dá mais ou menos 2% de rendimento ao mês. E é evidente que foi feito por isso. Não sei se Vossa Senhoria tem noção de qual é a depreciação dessas sondas anualmente, qual o percentual de depreciação, para a gente ver a questão do investimento. Mas só para encerrar, então, a Sete Brasil tem uma dívida hoje em torno de 12 bilhões com seus acionistas e com os financiadores, tem um fundo garantidor de 4,5 milhões de garantia. A Sete Brasil está contando que o BNDES vai injetar 7 bilhões para honrar essa diferença do empréstimo para o fundo garantidor? Essas são as perguntas, senhor presidente. Doutor Luiz Eduardo, com a palavra. Excelência, eu respondo ao último inquiridor? Sim. Excelência, primeira pergunta. Não tenho conhecimento desse empréstimo de 1,2 bilhões. Não, 1,2 foi a concorrência que vocês ganharam de uma sonda, a Chain. O empréstimo foi 12 milhões. 12 milhões da Chain. Também não tenho conhecimento. Eu não me envolvi em nada da Chain, a não ser a atividade de óleo e gás. A atividade de óleo e gás ficava e fica no Rio de Janeiro. A parte de banco e da engenharia em São Paulo. Eu não tive nenhum contato com Chain em nenhuma outra área que não seja a área de exploração e produção. Mas você sabe que o Banco Chain quebrou, né? E foi... Fiquei sabendo que o Banco Chain quebrou depois da minha saída. Nosso balanço não acusa... Sim, balanço? Nosso balanço não acusa nada relativo a prejuízo. Realmente não acusa, porque todas as auditorias feitas internamente, inclusive com o aval da Price Waterhouse, não indica que houve nada que mereça agravar o nosso balanço. Mas só para lembrar a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria que está cuidando disso, é que a Price e a KPMG, que Vossa Excelência citou, são as mesmas auditoras que fizeram a Petrobras e que depois reconheceram e lançaram no balanço o prejuízo. As mesmas empresas. Eu digo que se a SET não está pensando também em adotar o mesmo mecanismo da Petrobras, de lançar no balanço. É verdade, Excelência. Só que a Price, ela é a mesma, aliás, é a mesma pessoa física, o mesmo auditor, que auditou o balanço da Petrobras e o da SET. Lá ele entendeu que precisaria constar. No nosso caso, ele entendeu que não precisaria. Então, nós não temos essa necessidade. Não estamos contando com o BNDES. Quer dizer, como eu tive a ocasião de comentar na terceira pergunta de Vossa Excelência, nesse planejamento financeiro existem várias alternativas. Uma delas é do BNDES, mas nós não estamos fincando todas as esperanças no BNDES. Existem alternativas que sim e alternativas que não. Lógico, a participação do BNDES é muito importante para a SET. E nós pretendemos ver se conseguimos fazer com que o BNDES se interesse por nos emprestar recursos de longo prazo, certamente. Mas também estamos tentando alternativas sem depender deles. Faltou apenas a questão do retorno do investimento, que era 800 milhões o custo de uma sonda. E quando se construiu essa sonda, qual era a perspectiva de lucro? Porque pelos cálculos que Vossa Senhoria me passou, que o aluguel futuro será de 460 mil dólares por dia, dá mais ou menos 2% ao mês de rendimento. Então eu perguntaria qual é a resposta com relação a isso e qual é a depreciação, se você tem conhecimento, qual é a depreciação da sonda, se é 20%, 30%, 40% por ano? As sondas, o projeto 7, como foi concebido inicialmente, ele previa um retorno para os acionistas de 13% ao ano. Essa era a previsão. Hoje nós não temos mais esse número. Mas por sondas, Vossa Senhoria não tenho isso. Mas é 460 mil dólares por dia o aluguel que a Petrobras paga.
Exatamente. Esse é o valor atualizado, com o dólar no valor que está, que a Petrobras não, em dólar, pagaria... eu estou falando em dólar, não é pelo valor que está. 466 mil dólares, Vossa Excelência falou, por dia. Se é 800 mil dólares o custo, é só fazer o cálculo, dá 2% quase. É que tem uma parcela dessa taxa diária que é em reais e uma parcela em dólar. Então, quando o dólar oscila, isso interfere no preço total da taxa diária. Ela hoje, com o dólar do jeito que está, equivale a 470 mil dólares a taxa diária. Então, essa conta, eu não tenho essa conta aqui, isso teria que ser feito. Isso só corrobora com o que o deputado André disse. Ou seja, óbvio que um investimento como esse, sem licitação, é só para completar a resposta. Certo. Sem a licitação, exatamente, ninguém investiria bilhões e bilhões de dólares se não tivesse certeza que teria o retorno depois em termos dos aluguéis. Então, e quero lembrar aqui para a população que está assistindo, que essa licitação que Vossa Excelência diz da SET, não houve licitação. Ela ganhou a licitação, a convite, só ela participou, com a certeza que iria ganhar. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo líder inscrito é o deputado Ivan Valente. Eu gostaria aqui de fazer um encaminhamento, antes da palavra ao deputado Ivan. Se os demais inscritos topariam, eu vejo que temos aqui poucos parlamentares, fazermos em bloco, já que vamos ter a ordem do dia, para que a gente não possa esticar até o final do dia a oitiva. Vocês topam fazer em bloco os questionamentos? Topa, deputado Ivan? Então, poderia já fazer a minha fala? Não, Vossa Excelência será o primeiro a falar. A minha fala agora, né? Não, eu darei o tempo de líder, darei o tempo para Vossa Excelência fazer as perguntas em seguida. Ok. Então, deputada Lisiane, há acordo para a gente fazer em bloco? Então, vamos ver. A ordem ficará a seguinte. Deputado Ivan, como líder e já como membro. Deputado Pancera, em seguida, está aqui inscrito como líder. E, dando seguimento, Sola ausente, Aloysio Mendes ausente. Aí, próximo é Lisiane Gama, será a terceira. Delegado Valdir, o quarto. Edmilson Rodrigues ausente. Antônio Embaçaí, o quinto. Ivan já está contemplado, é o primeiro. Carlos Andrade, ausente. Edio Lopes será o sexto. Onyx, o sétimo. Peronde, ausente. Fernando Monteiro, ausente. Então, nós temos 7 inscritos. Deputado Júlio Lopes também ausente. Então, vamos fazer um grupo de 7. Deputado Ivan Valente tem 3 minutos pela liderança, com mais 3 para fazer os questionamentos. E, ao final, o senhor Luiz Eduardo responde a todos os deputados. Vai ficar prejudicado, não, senhor presidente? Eu indaguei se havia acordo. Se não houver acordo, a gente faz como eu acho que fica prejudicado. Se Vossa Excelência não se sentir atendido, Vossa Excelência volta a perguntar. Obrigado, senhor presidente. Sei que Vossa Excelência é um deputado que recorre sempre a mais perguntas, é um deputado aplicado aqui na CPI, e com certeza irá contribuir com o debate, com a investigação. Deputado Ivan Valente, 3 minutos pela liderança do PSOL. Presidente, senhor depoente, eu tenho uma sensação que a nossa CPI, a chamada aqui com essa prioridade do nosso depoente, Luiz Eduardo, presidente da SET Brasil, a gente pode conhecer melhor todo o histórico da SET Brasil. Mas, na verdade, nós estamos investigando gente da SET Brasil, como o Pedro Barusco. Por exemplo, eu acho que quem devia estar se depondo aqui hoje era o João Carlos Ferraz. Tem uma acusação de corrupção contra ele aqui. O senhor Guilherme Esteves, depois eu vou perguntar ao senhor se o senhor conhece os dois, qualquer um dos dois. Mas esses deviam merecer a prioridade dessa discussão, porque aí se situou o processo além do senhor Pedro Barusco, que já depôs aqui. Então, às vezes, a gente inverte as questões. A gente quer conhecer, e a segunda coisa que eu quero colocar, ainda no meu tempo de líder, o depoente, Luiz Eduardo, é o seguinte: aqui o senhor, para mim, enquanto não é suspeito de nada. O senhor é um depoente, de modo que eu vou tratá-lo com a maior urbanidade, como eu acho que tem que ser tratado todos que depõem aqui. Então, quero deixar isso claro. Terceiro, sobre a Petrobras, né?
tem uma diferença. Eu acho que houve muito roubo na Petrobras, dirigentes que se corromperam, mancharam a imagem da empresa, mas a Petrobras é uma empresa formada por milhares de trabalhadores dignos, com um projeto de nação, de modo que tudo que se fala da Petrobras aqui não pode ser visto, e alguns estão com campanha nos meios de comunicação para dar continuidade a um processo privatista da Petrobras. Ou seja, não tem mais que manter a partilha, não tem mais que fazer contratos, etc. Ou seja, encolher a Petrobras, abrir o capital mais do que se especula em Nova York, para depois eles dizerem que o capital da empresa caiu em tanto. Então, eu tenho uma posição diferenciada sobre essa questão. Eu quero deixar isso bem claro, para dizer que a CPI ela precisa ter um foco, que é o foco da corrupção. Então, Vossa Excelência trabalhou na OGX e tal, e tem o senhor Ike Batista, vamos investigar outra coisa depois. Aqui, nós estamos tratando da Petrobras e do escândalo da Petrobras. Por isso, eu vou... As perguntas agora são as seguintes. Eu perguntei até a Vossa Excelência agora há pouco, rapidamente, que eu entendo que há dois tipos de empresas. Auditoria que o senhor citou várias empresas de auditoria, KPMG e outras, né? Depois até peço que Vossa Excelência cite de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvi de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que quando entrou o escândalo da Sete Brasil, vocês fizeram uma devassa lá, inclusive com e-mails, contas bancárias, etc. Isso é feito por empresas investigativas. Não é uma auditoria geral de contas, contábil. Eu pergunto, teve uma empresa contratada para investigar? Sim ou não? Excelência, não foi feita nenhuma investigação em contas bancárias. As auditorias... E e-mails, o senhor falou? E-mails, sim. E qual é a empresa que fez isso? Foi a... Tem alguma coisa contra falar? Não, foi... Eu consultei para ver se tem algo que me impediria de dizer. É a Veirano. Veirano? Veirano. Ela tem alguma relação com a empresa Kroll de investigação? Poderia me fornecer essa informação? Excelência, não tem ligação, é um escritório de advocacia. Não tem, então não tem nenhuma, não tem nada que tenha ligação com esse tipo de empresa como a Kroll? Não, Excelência. O senhor tem certeza disso? Tenho certeza. É importante essa sua resposta. Vossa Excelência é presidente da companhia. Porque essa Câmara contratou a Kroll para fazer trabalho de investigação. Se houver, por parte da Sete Brasil, essa contratação para investigar, por exemplo, o senhor Barusco, etc., há uma contradição aí e um conflito de interesse. O senhor tem certeza que não? Tenho certeza, Excelência. Perfeito. Segunda questão. O senhor conhece o senhor João Carlos Ferraz? Conheço, Excelência. Desde quando e por que o senhor conhece? Qual é a convivência que o senhor tem com ele? O senhor João Carlos Ferraz, ele trabalhou embarcado na Bacia de Campos quando eu era superintendente da Bacia de Campos. E depois disso eu vim a cruzar com ele na época que ele estava no financeiro. Nós chegamos a ter 1 ou 2 reuniões e eu estava no Grupo X. E depois, finalmente, quando ele estava na Sete, nós chegamos a ter uma reunião juntos. Para concluir, deputado Ivan. Só para concluir, presidente, eu estou com a matéria aqui do Estado de São Paulo, está dizendo que ele é o cérebro da fundação da Sete Brasil. O senhor concorda com essa afirmação? E ele é o principal acusado de receber propinas de até 1% sobre todos os contratos.
Excelência, eu tenho informação de que ele teve uma participação expressiva nesse processo. Mas se ele foi o principal cérebro, infelizmente eu não tenho como dizer. E sobre a corrupção, o senhor tomou ciência dessa... Eu tomei ciência através do conteúdo da delação premiada do senhor Pedro Barusco. Anteriormente o senhor não tinha nenhuma informação sobre isso? Anteriormente que era o não seu tinha. Antecessor, né, o senhor Ferraz, né? Exatamente. E, anteriormente a isso, não tinha ouvido nenhum comentário a respeito. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, deputado Pancera como líder. Abrir mão da inscrição. Vamos ao deputado Elisiane Gama. Vossa Excelência tem até 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Gente, antes de o senhor começar a registrar ali, eu quero só uma questão de ordem. Pois não. Na verdade, é uma informação. Nós estamos no acordo da unidade em série, é isso que eu estava falando aqui com o meu assessor, acabei que fiquei um pouco desligado em bloco. Sério. Então, tá bom, então vamos lá. Ele vai me responder depois, não é isso? Eu quero pedir ao senhor Luiz Eduardo que faça as anotações de nossas perguntas, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares. Eu pergunto, na verdade, ao senhor, a primeira pergunta que faço, o senhor conhece o Barusco, conhece o Youssef e conhece o Vacari? Quais as relações que o senhor tem com os três? Não conheço o senhor Vacari, não conheço o senhor... desculpe, conheço o senhor Barusco e não conheço o senhor Youssef. Qual é a sua relação? Qual era a sua relação com o Barusco? Barusco, nós tivemos poucos contatos durante meus 30 anos de Petrobras. O senhor Barusco, ele ficava no centro de pesquisa e eu fiquei muitos anos no campo e depois na atividade de exploração e produção. Eu faço essa pergunta, senhor Luiz Eduardo, porque, na verdade, o Barusco, ele afirma na delação premiada, fala de uma forma muito clara que recebia propinas das empresas, e aí cita, por exemplo, a Chain, na qual o senhor foi presidente, e diz, inclusive, que tinha muita dificuldade de receber essas propinas e que recorria, inclusive, ao Vacari, para que pudesse, na verdade, obter o resultado do pagamento de propinas, coisa que o Youssef também afirma na sua delação, de que também teria recebido propinas da empresa Chain. A outra pergunta que faço ao senhor é referente a exatamente o valor dessa dívida que o banco britânico Standard faz a cobrança. Eu queria saber efetivamente qual o valor, o senhor já falou agora há pouco, ao que me parece que não sabe, não é? Mas fica muito estranho, na verdade, o senhor está presidindo a Sete Brasil e não ter efetivamente esses valores, já que a Sete Brasil terá que pagar, inclusive, já que ele recorreu, inclusive, ao fundo para poder ter a garantia desse pagamento a partir desse empréstimo que é buscado, que está sendo aí, requerido junto ao BNDES. E aí eu quero finalizar, presidente, a minha pergunta. O senhor foi denunciado, já foi colocado aqui, a denúncia é feita pelo Ministério Público Federal de São Paulo por manipulação de preços de ações da OGX, com dados falsos aí sobre as perspectivas da empresa, o que levou, inclusive, a um prejuízo aos investidores da ordem de 14 bilhões de reais. Eu pergunto ao senhor se o senhor se acha, na verdade, como é que o senhor se sente, na verdade, ocupando esse cargo e, ao mesmo tempo, o senhor, como investidor, colocaria o seu dinheiro em uma empresa dirigida por alguém que é acusado de fraude contra o mercado de ações, com a segurança, na verdade, que esses investidores têm diante da sua posição hoje como denunciado pelo Ministério Público Federal, e também por que o BNDES deveria fazê-lo. Ao mesmo tempo, também quero finalizar fazendo, na verdade, uma colocação. Para finalizar, meu presidente, nas informações que são apresentadas aqui, que falam, na verdade, do seu currículo, é um currículo vasto, um currículo importante, né? Um currículo que tem todo um reconhecimento, inclusive com indicações feitas pela própria Graça Foster. Mas o Banco Chain quebra. O senhor foi presidente, na sua saída ela quebra. O Grupo X quebra também, o senhor passando por esse grupo. A Sete Brasil está praticamente quebrada. Como é que o senhor se sente passando por tantas empresas e sempre na sua saída tendo situações praticamente de falência desses grupos? Muito obrigada, presidente.
Próximo inscrito. Eu, fazendo em bloco, doutor Luiz Eduardo, para que a gente possa agilizar e Vossa Senhoria responde ao final. Deputado Delegado Valdir. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, será que eu poderia fazer uma pergunta muito curtinha para ele responder rapidamente? O senhor tem religião? O senhor tem religião? Excelência, essa é uma pergunta muito difícil. O senhor crê em alguma coisa? Eu não frequento nenhuma religião, mas eu tenho minhas crenças e convicções. O senhor está dobrando os joelhos por essas crenças e convicções? Porque, olha, o senhor passar pelo Chaim, quebrar, o SX quebrar, né? 7 Brasil quebrada, olha, o senhor tem que realmente... Mas vamos lá às perguntas, porque meu tempo está começando a contar agora, né, senhor presidente? O senhor Paulo Roberto afirmou aqui que ninguém alcança uma diretoria ou presidência sem um vínculo político, sem uma troca. O senhor foi escolhido pelos seus belos olhos, pelo seu belo sorriso. Por qual motivo o senhor foi escolhido? Tem que ter uma troca. Pedro Barusco foi escolhido por Lula. E o senhor foi escolhido por quem? Por Graça Foster, pela presidente Dilma Rousseff? O senhor esteve com a presidente Dilma Rousseff algum momento depois que o senhor assumiu a 7 Brasil? Eu gostaria de saber qual que é a estrutura da 7 Brasil. Onde é a sede, quantos funcionários ela tem, quantos diretores ela tem, presidentes, como funciona? Ela existe de fato ou ela é só uma fantasia? Eu gostaria de saber se os nossos professores, os nossos alunos, quando que a educação brasileira, os municípios brasileiros, os estados brasileiros passam a receber dinheiro do pré-sal da 7 Brasil. Se vai haver um momento em que esse dinheiro vai ser repassado. Tem alguma previsão? Todo mundo está querendo saber isso. O senhor está respondendo algum inquérito. O pessoal já disse aqui que o senhor responde a processo. A presidente Dilma e a presidente Graça Foster sabia que o senhor respondia esse processo? Esse foi um critério escolhido para que o senhor passasse a administrar uma das maiores empresas do Brasil e que vinha de uma grande situação de corrupção, de uma crise extremamente grave, e coloca uma pessoa com esse currículo? O senhor confia nos estaleiros que pagaram propina a Barusco, Duque e Vacari? O senhor continua negociando com essas empresas que pagaram corrupção, que seus diretores estão respondendo por organização criminosa? Só finalizando já, senhor presidente. Considerando que Bendini era presidente do Banco do Brasil, ele foi nomeado de forma tendenciosa na Petrobras, com quem já havia celebrado contratos. E agora a gente ouve falar que o BNDES está sendo substituído pelo Banco do Brasil. O senhor não vê nenhuma inconveniência nisso? Não é um jogo de cartas marcadas? E a última pergunta. 5 estaleiros, segundo as informações que eu obtive aqui, teriam comprometido 8 bilhões em instalações com plantas industriais, com fundos da Marinha Mercante. O senhor foi da empresa do EIC. Ele também obteve empréstimos na Marinha Mercante. Existe algum vínculo entre esse? Quem que permitiu essa facilidade na Marinha Mercante? Houve dinheiro do Fundo de Garantia em 2013 para a 7 Brasil? Dinheiro dos trabalhadores brasileiros? Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Antônio Embaçaí. Ausente, deputado Edio Lopes. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista uma extensa agenda que esse deputado teve que cumprir pela manhã, eu fiquei ausente dessa comissão grande parte dos trabalhos na parte da manhã. Então é bem possível que alguma pergunta que eu venha fazer aqui possa já ter sido objeto de esclarecimento. Eu pergunto ao depoente se o BNDES efetivamente injetou algum recurso e, se sim, qual o montante na 7 Brasil. Porque sabemos que houve um contrato que... Segundo, se a 7 Brasil recebeu e de quem recebeu e quanto recebeu de instituições públicas, recursos de origem pública, não importa de qual fonte, eu quero saber se recebeu em alguma oportunidade.
Por último, presidente, é notório que a Sete Brasil passa por uma crise de credibilidade e financeira bastante preocupante. Também é verdade que a exploração do pré-sal, ela vem sido conduzida pela Petrobras, tendo na Sete Brasil um pilar bastante importante e fundamental para o prosseguimento da exploração do pré-sal. Haja visto a construção delegada à Sete Brasil das sondas que em grande parte trabalharão nesta área, pelo menos é o que nós entendemos. A minha pergunta é, se a Sete Brasil quebrar, qual será a repercussão deste fato para a efetiva exploração do pré-sal pela Petrobras? Já que nós sabemos que não se fabrica sondas em fundo de quintal e nem se fabrica da noite para o dia este tipo de equipamento que a Sete Brasil está se propondo a entregar à Petrobras. Essas são minhas perguntas, senhor presidente. Eu solicito ao senhor Luiz Eduardo que possa responder o deputado Ed Lopes, porque os outros deputados foram votar, e aí Vossa Senhoria vai respondendo nominal agora. Vocês preferem fazer um intervalo? Eu acho que é melhor suspender por 5 minutos, todos vão lá e votam, e aí todos podem ouvir, porque o nosso presidente está votando em ritmo acelerado. Então a sessão está interrompida por 5 minutos. Ok, obrigado, presidente. Tá. Obrigado. Está acabando aí. Se esticar aí no final para acabar. Não posso nem pegar porque não está aí, né?
Ok. É o próximo ele? Bem, retomando aí a sessão, o próximo deputado membro inscrito para fazer indagações é o deputado Peronde, ausente, deputado Fernando Monteiro, ausente, deputado Arnaldo Faria de Sá. Presente. Vossa Excelência dispõe da palavra. Obrigado, presidente. Senhor Luiz Eduardo, o senhor está com medo de alguma coisa? Excelência, não me lembro de nada que eu esteja com medo. Excelência, não estou com medo de nada. Não... Deputado Arnaldo, nós combinamos aqui fazer em blocos. Se Vossa Excelência puder fazer as perguntas todas, porque ele já tem acumulado aqui algumas indagações que ele registrou de outros deputados que antecederam Vossa Excelência. Espera, depois eu faço a pergunta. Ok. Pode responder dos outros que você tinha dado. Doutor Luiz Eduardo pode responder as perguntas anteriores dos demais deputados. Vai ficar para depois.